Oi, meus filhos, tudo bem? Morrendo de saudade, eu estou, viu? Eu não vejo a hora da gente poder estar juntinhos novamente. E assim, eu desejo de coração que vocês possam estar bem e todos os seus queridos. A gente vai fazer uma pequena revisão sobre as características naturais do continente africano. Bom, nós já aprendemos isso em sala de aula e agora mesmo é só uma recordação. Então, olha, começando pela quantidade de países. Nós temos 54 países no continente africano. A área do continente é de aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, uma altitude média de 730 metros. E o ponto mais alto é o Monte Kilimanjaro, que fica na Tanzânia, que tem aí por volta de 5.895 metros. Essa é uma imagem do Monte Kilimanjaro. Observem que ele tem neve lá no topo. Nós chamamos isso de neve eterna. Alguns cientistas se preocupam porque dizem que essa neve ela está derretendo e isso está associado ao aquecimento global. O continente africano ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte. A oeste nós temos o Oceano Atlântico e ao leste o Oceano Índico. Temos algumas ilhas lá, inclusive algumas dessas ilhas são consideradas paraíso fiscal. Então a gente tem lá a ilha de Madagascar, Seychelles, Ilhas do Cabo Verde, Ilhas Maurício, Canárias, Madeira, São Tomé e Príncipe e Camarões. Os principais rios são o Rio Nilo, o Congo, o Níger e o Zambeze. Os principais lagos é o Chad, Vitória, Turkana e Tanganica. O maior lago desses aí que eu acabei de falar é o Lago Vitória. Ele tem quase 70 mil quilômetros quadrados. O continente africano, ele tem, na sua grande maioria, planaltos de altitudes baixas a médias, tá? Nas regiões litorâneas, a gente encontra as famosas planícies costeiras. A principal cadeia montanhosa, que se destaca lá no continente é a cadeia do Atlas, que ela fica na região noroeste. E tem também a cadeia do Cabo, que fica na região sul. A vegetação da África, vocês sabem que toda a vegetação ela vai estar intimamente ligada ao clima. E não é diferente no continente africano. Então, a vegetação ela vai acompanhar a influência climática, tá? Então, nós vamos ter lá o clima equatorial. No clima equatorial, a gente vai ter grandes florestas tropicais e florestas equatoriais. Então, só para você ter uma ideia do que são essas florestas, pense na nossa floresta amazônica, equatorial. Pensa na Mata Atlântica do Brasil, quase toda destruída, mas é uma floresta tropical, ok? A gente também tem lá as savanas. Caso você tenha dúvida das savanas, pense no Cerrado brasileiro, tá? Inclusive, o nosso Cerrado brasileiro é chamado de savana brasileira. Então, as características climáticas de vegetação são extremamente semelhantes, com exceção dos animais, tá? Então, nas savanas, elas estão ao sul das florestas tropicais, é onde ocorre a presença de umidade na estação do verão. Na região norte, a gente vai encontrar as áreas desérticas, tá? Então, quase não se encontra vegetação. No extremo norte do continente africano, a gente vai ter a vegetação mediterrânea, que essa vegetação ela é marcada por arbustos e gramíneas. Por que ao norte? Lembra que ao norte do continente nós temos o Mar Mediterrâneo? Exatamente, aí, e lá a vegetação é mediterrânea. Olha, esse mapinha aí do continente africano é para você ter uma percepção melhor da distribuição da vegetação lá no continente. Então, como é dividido aí bonitinho o norte, então dá para você ver bem de boa, não é?
Dá para entender? Beleza, ajuda, né, meus filhos? Às vezes só falando, acaba deixando a gente meio doidinho, não consegue meio que entender como que é o norte, que é o sul, enfim. Então tá aí para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos lá então, olha, sobre os climas. Nós temos 4 tipos de clima que predominam lá no continente africano. Na região centro-ocidental vai prevalecer o clima equatorial. Esse clima equatorial, ele é marcado, a característica desse clima é marcada pela chuvas em abundância e altas temperaturas. E, gente, igualzinho o clima equatorial aqui no norte do Brasil, certo? Não muda nada as características, ok? Quase toda a região norte, ela está marcada pelo clima semiárido e o desértico, tá bom? Qual a principal característica desses tipos de clima? Não chove muito, tem baixa umidade, tá bom? Porque, infelizmente, existe escassez de chuva, não chove. Lá no norte, no extremo norte, a gente vai ter o clima mediterrâneo. Lembra aí, filhos? Olha lá, mar Mediterrâneo, clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, certo? E no centro-sul do continente, nós teremos o clima tropical. Aí, olha, mais um mapinha para vocês, tá bom? Eu sei que falam extremo norte, falam sul, ai, confunde tudo a gente. Então, ó, dá uma olhadinha aí nesse mapinha. Você vai ver aí o clima equatorial, a gente procura o número 1, você vai ver onde é o equatorial. Tropical, número 2, desértico, número 3. E o mediterrâneo é o número 4, ok? Beleza? Filhos, a gente termina essa parte agora, tá bom? Beijo, saudade!